Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da noite, trazendo uma lição do Evangelho, refletindo sobre o aprendizado que tivemos em relação ao Livro dos Espíritos e que nos chamam a atenção para que possamos, educar os nossos pensamentos, para que bons espíritos se afinizem conosco e possamos, de fato, encontrarmos a paz, a felicidade que tanto almejamos. E como nos disse a própria lição, nós temos que fazer a nossa parte, agindo sempre no bem. E não adianta a gente ter estudo, leitura, mas se nós não conseguirmos mudar os nossos sentimentos. A melhor conduta que nós temos é a busca da nossa reforma íntima, através da mudança do pensamento, mudança de atitude, modos de ser. E muitas vezes nós estudamos, mas ainda, pela dureza dos nossos corações, não conseguimos melhorar de fato os nossos pensamentos. Como nós somos espíritos em evolução, em aprendizado nessa grande escola, com certeza todos nós queremos acertar, queremos nos melhorar, mas os nossos sentimentos, se não forem educados, nós não conseguiremos vencer esses obstáculos que estão dentro de nós. Então, a mudança que temos que fazer através dos estudos, do conhecimento que adquirimos, é a mudança dos nossos sentimentos. E para compreendermos um pouquinho dessa lição, da nossa fragilidade ainda, trouxe uma lição do livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier Emmanuel, que nos diz a lição 19, em torno da paz. Então, essa é uma história de Anacleto Silva, que acorda pela manhã, preocupado em sair para o seu trabalho, mas observa que ainda está um pouco cedo e ele, olhando pela janela, vê o sol brilhando, e também ao mesmo tempo, nesse lindo dia que amanhecia, ele via as crianças brincando do lado de fora e assim alegres, cantando como os passarinhos. Aí ele, diante disso, ele olhou o relógio, procurou se relaxar, e como ele entrava no trabalho, na sua atividade laboral, às 9h, antes de se levantar, ele pegou o Evangelho para fazer uma leitura, do qual a lição é do apóstolo João, capítulo 14, versículo 27, e ele atentamente, fez a leitura atenta, observando as palavras do celeste amigo, e que nos dizia: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos la dou à maneira do mundo, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Alegro-me, então ele pensa, alegro-me na certeza de que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Onde estiver, receberei o amor do Cristo que assegura a tranquilidade em torno do meu caminho. Então, depois que ele leu o Evangelho, fez essa reflexão de estar feliz, por ter aberto essa lição, e a certeza de que o Senhor, está no seu caminho, ou no caminho de toda a humanidade como um todo. Sei que a presença de Jesus abrange toda a terra e que sua influência nos governa os destinos. Então, ele já tinha esse conhecimento,
que a ligação com Jesus é sempre no bem, energia boa, positiva, bons pensamentos, né? Desfrutarei assim a paz entre as criaturas. Então, com esse pensamento nobre, com essa ligação que ele buscou fazer logo no início da manhã, ele tinha certeza que naquele dia, né, ele encontraria muita paz entre as pessoas com as quais ele tivesse a convivência naquele dia. O eterno benfeitor está canalizando todas as mentes para a vitória da paz. Por isso, ainda mesmo que os homens me ofendam, neles procurarei enxergar meus irmãos que o divino poder está transformando para a harmonia geral. Então, olha que pensamento bom, né? Que ele tirou da lição e com o propósito, de fato, de que ele tinha clareza de que, né, mesmo que ele sofresse ofensa, humilhação, ele procuraria ver esse como irmão. Então, deixaria, né, que esse irmão procurasse, né, refletir sobre aquilo que está fazendo, aquilo que está dizendo, mas ele teria toda uma compaixão, teria toda uma compreensão sobre esse ato dos irmãos que cruzassem com ele naquele dia. Regozijo-me na convicção de que o Príncipe da Paz orienta as nações e que desse modo me garantirá um bem-estar. Então, com a certeza de que Jesus estará no coração de todos os homens da face da terra, e isso seria uma garantia para o bem-estar dele e de todos. Recolherei do céu a bênção da calma e permanecerei nos alicerces do entendimento e da retidão junto à humanidade. Então, ele vai refletindo que naquele dia, né, ele também teria paciência, calma, e que todos os homens estariam agindo, né, também desta maneira. Louvo o Senhor pela paz que me envia hoje, esperando que Ele me sustente em sua paz, agora e em todos os dias da minha vida. Olha que prece bonita que ele fez após, né, a leitura do Evangelho, desejando não só a paz para ele, mas para a humanidade como um todo, e que isso perdurasse por todos os dias, não só naquela manhã, mas por todos os dias. Após essa reflexão, né, fervorosa e bonita que ele fez, de entendimento, de compreensão, né, ele levantou feliz, porque tinha tudo de bom naquele dia, o estudo foi bom, a sua compreensão foi boa, e também ele estendeu isso à humanidade como um todo, né? E após o término do seu banho, né, ele verificou que a sua fina calça, com que lhe cabia comparecer no escritório, sofrera longo corte de faca. Subitamente transtornado, chamou pela esposa em voz berrante. Quer dizer, já começou o primeiro tropeço, né? Aquela paz que ele desejava, aquela tranquilidade e o tratamento, né, amoroso que ele se comprometera, já começou o dia aos berros. E a sua esposa, bastante humilde, né, Dona Horacina, veio aflita e tinha nos seus braços um bebê, né, que estava doente com pneumonia há dias, né? E ela, diante dos berros do marido e com a calça na mão, ela viu que havia sido feito aquele estrago, né? E ela disse, triste: que pena, os meninos estão à solta
e eu ocupada com a pneumonia de Sônia, a pequenina, longe de refletir na grave enfermidade da filha de meses, Anacleto gritou: "Que pena! É tudo que você encontra para dizer? Ignora porventura que esta roupa custou os olhos da cara?" A senhora, sem revidar, dirigiu-se a velho armário e trouxe-lhe um costume semelhante ao que fora dilacerado. Pouco depois, ao café, notando a ausência do leite, Anacleto reclamou irritadíssimo. Sim, sim, explicou a dona de casa, não pude enfrentar a fila. Era preciso resguardar a pequena. Silva engoliu alguns palavrões que lhe assomavam a boca e, quando abriu a porta, na expectativa do lotação, eis que o sogro velhinho lhe aparece de chapéu à destra, encarquilhada, rogando humilde. Então, a mão de idade, né, já cheio de rugas. E ele disse: ora, ora, respondeu o genro, evidenciando cólera injusta. Onde tem o senhor a cabeça? Oh, desculpa. Anacleto, perdoe-me a intromissão. Contudo, é tão grande a nossa dificuldade hoje em casa que venho pedir-lhe 500 cruzeiros por empréstimo. Ora, ora, respondeu o genro, evidenciando cólera injusta. Onde tem o senhor a cabeça? Se eu tivesse 500 cruzeiros no bolso, não sairia agora para encarar a onça da vida. Nisso, um carro buzinou a reduzida distância, passando, porém, de largo, sem atender-lhe o sinal. Aí ele diz: malditos, como seguirei para a repartição? Malditos, malditos. Outro carro, no entanto, surgiu rápido e Silva acomodou-se, enfim. Então, a reflexão que ele fez no dia foi uma lição que ele leu e tinha conhecimento. No entanto, no momento de demonstrar toda a compreensão daquele momento de paz, de perdão, de paciência, tolerância, foi justamente o contrário que ocorreu num curto prazo de tempo, né? Porque entre ele tomar o seu café e sair para o trabalho não deveria ter demorado nem 20 minutos. E tantos acidentes que ocorreram nesse momento e que ele não soube, né, aplicar a paz do qual ele havia feito a reflexão. Então, o que a lição do Livro dos Espíritos nos trouxe, né, é exatamente isso, termos esse conhecimento. Nós precisamos conhecer, mas principalmente precisamos viver. E por isso mesmo, o Evangelho, né, é a receita pela qual nós devemos seguir, mas precisamos ter muita cautela na sua aplicação, porque falar, refletir é fácil. No entanto, a sua prática, a sua vivência é que nos traz dificuldades. E por isso caímos, né, em diferentes tipos de males que nos afetam, não só o corpo físico, mas a mente, e muitas vezes também sofrendo influências. Não é sofrendo influência, né? Adquirindo essas influências pelo nosso pensamento, pelo nosso modo de pensar, porque no próprio Livro dos Espíritos nos diz que um corpo, né, não ocupa o lugar do outro, não há lugar para dois corpos no mesmo espaço. Então,
se não há lugar para o corpo, mas há o lugar da mente. Então, a nossa ligação ocorre através do pensamento, da nossa mente. E por isso a recomendação que Jesus nos faz, né? Para que possamos manter o equilíbrio, nós temos que fazer a nossa transformação interior. Esta é a grande tarefa que todos nós temos durante a nossa trajetória. É com esse compromisso que nós estamos reencarnados. E se muitas coisas acontecem conosco, do qual nós não gostaríamos que acontecesse, é de responsabilidade de cada um de nós, pela falta da observação, da vivência, da nossa transformação moral, em relação aos conhecimentos que já temos. E não podemos negar também que todos nós conhecemos o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que não é bom. Então, nós não temos como nos desculpar, usamos de certo disfarce para que possamos, continuar a nossa vida, mas a verdadeira vida é aquela em que nos esforçamos para a nossa transformação. E por isso, no próprio livro do Espírito, diz que nós recebemos crédito porque há esperança da nossa mudança. Sabe que nós, pelas nossas condições, pelos conhecimentos que vamos adquirindo, pelas lutas que vamos tendo durante a nossa existência, chegaremos um dia que vamos ver que há necessidade de mudarmos, de fazermos a transformação, mudarmos o foco da nossa existência. Então, esse estudo nos mostra isso, com um exemplo claro do próprio irmão Anacleto, que leu o Evangelho, fez a reflexão, mas na hora da prática ele não conseguiu executar aquilo que ele desejava, a paz para a humanidade, que o Senhor estava ali abençoando. Mas o Senhor nos abençoa sim, a todo momento, a todo instante, mas nós não podemos responsabilizar o Senhor Jesus, mas responsabilizar a nós mesmos, porque ainda não somos capazes de perdoar, de amar fraternalmente a todos igualmente. E para finalizar, vamos ver como que ele se porta. Outro carro, no entanto, surgiu rápido e Silva acomodou-se enfim, mas enquanto o veículo deslizava no asfalto, confrontou a própria conduta com as afirmações que fizera ao despertar. E só então reconheceu que ele, tão seguro em exaltar a harmonia do mundo, não suportara sem guerra uma calça rasgada. Tão convicto em prometer a si mesmo o equilíbrio no Senhor, não se conformara ante a refeição incompleta. Tão pronto em proclamar o seu prévio perdão às ofensas humanas, não soubera acolher com gentileza a solicitação de um parente infeliz. E tão solene em asseverar-se nos alicerces do entendimento, não hesitara em descer da linguagem nobre para que condiz com a gíria que amaldiçoa. E envergonhado por haver caído tão apressadamente da serenidade à perturbação, começou a perceber que entre ele e a humanidade surgiu o lar, reclamando-lhe assistência e carinho, e que jamais receberia a paz do Cristo por fora, sem dispor a recolhê-la por dentro. Então, o que nós podemos entender aqui é que todos nós recebemos a bênção do lar, da família, e que é ali que é o nosso cadinho, onde nós devemos construir essa paz, harmonia, o equilíbrio, compreensão,
paciência, tolerância, né? Então, ali é o nosso grande laboratório de aprendizagem, em que nós vamos viver situações difíceis, mas que com o nosso entendimento nós podemos apaziguar, nós podemos acalmar a tempestade e encontrarmos a harmonia. É a grande tarefa que cada um de nós temos. Deus, em sua misericórdia e sabedoria infinita, né, reconhece as nossas dificuldades e que nós não conseguiríamos fazer esse grande trabalho frente à humanidade, mas que se conseguíssemos vencer os obstáculos de um pequeno mundo que é o lar, nós conseguiríamos estender essa paz para os demais irmãos que jornadeiam conosco. Então, está aí o grande convite, né? Se temos aflições, dificuldades, seja no lar, seja no trabalho, vamos refletir. A paz está dentro de nós, e se a paz está dentro de nós, nós podemos estender essa paz agindo, né, conforme os ensinamentos de Jesus. E para compreendermos esta lição, nós trouxemos uma lição do Evangelho, vinha de luz, cultiva a paz. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluntariamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Então, nós vemos que cada um, né, tem que ver qual é a sua dificuldade e procurar, né, buscar acalmar os seus sentimentos e refletir sobre o que queremos de fato da nossa existência. Para que um homem seja filho de paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo. Então, a paz está dentro de nós. Então, se nós nos desesperamos, se nós nos entristecemos, é porque o nosso mundo íntimo ainda não está bem coordenado, né? Nós ainda não conseguimos o equilíbrio para que ele se acalme e comece a agir, né, sensatamente com os demais que conosco caminham. Cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando a manifestação de desarmonia perante as leis eternas. Então, cabe a cada um de nós esse esforço. Se o nosso mundo íntimo estiver em harmonia, nós conseguiremos vencer as barreiras, as dificuldades, né? Não revidar. Né? A partir do revide é que começam as longas discussões, né? E guerras, muitas vezes graves, né? De inimizade que vão se formando. Então, é muito importante esse entendimento. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Então, como é que está, né, esse nosso sentimento? O nosso pensamento, aliás, ele é de fato de harmonia, de equilíbrio, ou a qualquer palavra, né, nós já temos graves acusações ou respostas inadequadas. Então, temos que, na medida do possível, né, termos
paciência e refletirmos sobre o que estaremos, né, respondendo. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé que lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Então, como é que nós queremos, né, que reine a paz na vizinhança, se dentro de nós estamos carregados de intranquilidade, ódio, rancor, mágoa, né? E como nós queremos, né, ter esperança, se dentro de nós estamos cheios de inconformação, insatisfação, né? Então, tudo que nós quisermos realizar depende de nós, do nosso estado da alma. Como é que nós estamos lidando conosco mesmo, não é com o outro. A gente sempre coloca que quando olhamos as deficiências do outro, é porque nosso coração está carregado dessa deficiência. Então, a partir desse entendimento, nós vamos começar a refletir antes de reclamar, antes de revidar, né? Porque quando nós revidamos, nós falamos além do que é necessário. Então, é importante que a gente comece a se educar antes de fazer o revide, antes de responder, dar uma resposta. Sempre procurar dar uma resposta amena, pacienciosa, né? Não cheio de ressentimento. Para a esmagadora maioria dessas criaturas, comodista, a paz legítima é a realização muito distante. Então, a gente fala assim, nossa, queria tanto encontrar a paz. A paz você não vai encontrar fora de si, ela está dentro de nós. Então, não adianta a gente buscar se espelhar. O exemplo ajuda bastante. Quando a gente vê uma pessoa calma, pacienciosa, e que jamais levanta a voz para quem quer que seja, tem o mesmo ritmo, né, de diálogo. Então, a gente fala assim, nossa, como eu gostaria de ser essa pessoa. Pode ser sim, mas é necessário muito esforço, né, muita dedicação com as suas tendências. Então, todo o nosso trabalho é o domínio das tendências que carregamos dentro de nós. E a paz nós vamos encontrando na medida em que vamos conseguindo silenciar essas tendências negativas, substituindo-a por tendências benéficas, que nos ajudam, que nos traz alegria, paciência, tolerância, perdão, né? E que nós sabemos relevar, mesmo quando o outro, né, nos afeta. Então, esse é um exercício que, mesmo lendo o Evangelho, conhecendo, fazendo reflexões bonitas, mas só palavras não representam que nós transformamos a nossa vida. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação de raciocínio. Então, pensamento, né? Sentimentos elevados, né? E para que isso ocorra, é necessário muito esforço e disciplina. Eu tenho que tomar como meta, né? E começar a observar como que eu estou agindo, como que eu estou respondendo para a pessoa, como que é o meu pensamento. Às vezes, as pessoas falam alguma coisa, eu não respondo nada, mas interiormente eu estou me remoendo, então não está adiantando nada a não responder. Mas diz que o não responder já começa a ser um aprendizado, né? O esforço que temos que fazer de não responder já é um grande esforço, mas
os bons sentimentos devem ser cultivados por nós. Então, nós não podemos ter esse pensamento negativo diante, né, de uma situação difícil. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Então, nós temos que fazer bastante esforço, e vimos que não basta fazermos a leitura do Evangelho a respeito da paz ou do bem, e termos o conhecimento, né? E viajarmos na nossa reflexão, como gostaria que fosse assim e tal, mas no momento da prova nós não conseguimos viver. E é justamente isto que Jesus espera de cada um de nós, a vivência do amor, né? Que o amor, ele consegue vencer todas as barreiras, e o que falta para cada um de nós é o verdadeiro amor fraterno, né? Nós falamos que amamos, mas na verdade o nosso amor, ele é limitado, ele é muito egoísta, né? E de acordo com algumas falas, nós já nos exaltamos. Então, ainda não temos o entendimento do que é o amor. Nós sequer nos amamos, porque quando nós temos sentimentos não bons, né, significa que a nossa harmonia de pensamento ainda, né, está apenas em palavras. E por isso que a doutrina espírita, ela é instrutiva, porque nos ajuda a refletir sobre nós mesmos. E as recomendações não é para o outro, mas para cada um de nós. Então, todas as lições que temos, ela deve ser internalizada por nós, para verificarmos como estou agindo, como é a minha reação diante de dificuldades, de problemas. Então, nós vemos que temos que ter disciplina, né, perseverança na prática do bem, do amor e da caridade. E só assim construiremos dentro de nós a verdadeira paz que tanto desejamos e que nós temos ainda dificuldade para essa conquista. Então fica aí, né, essa lição que vai nos ajudar, né, nos orientar a refletir sobre a nossa atitude diante das pessoas que conosco convivem, principalmente os nossos familiares. Que Jesus nos abençoe, que a lição do Evangelho, a lição do Livro do Espírito fique gravada em nossas mentes e que eles possam penetrar os nossos corações, os nossos sentimentos, através da mudança das nossas atitudes, da transformação que tanto queremos fazer, sermos criaturas melhores. Então, vamos agora agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade dos estudos, pelas lições que nos foram colocadas. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e pedir a Ele que continue nos amparando e que possa nos ajudar na perseverança, na prática do bem, do amor e da caridade, pela nossa vontade, boa vontade, em querermos ser criaturas melhores. E que os estudos realizados
possam nos ajudar a refletir o que realmente queremos. Queremos construir a paz ou continuarmos com as dificuldades em que estamos convivendo? Por isso, Mestre Jesus, ilumine os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que possamos, de fato, mudar, fazer a nossa transformação íntima através da vivência do seu Evangelho. E é com esse pensamento que nós te pedimos mais uma vez, como pedintes eternos que somos, que permaneça conosco, ajudando-nos, amparando-nos, não só hoje, mas sempre, que assim seja.